Olá, bem-vindas e bem-vindos, eu sou Ricardo Terto e o Pauta Pública volta com nova temporada dia 3 de fevereiro, com Andréa Dipp e Clarissa Levi trazendo conversas relevantes que ajudam a explicar o Brasil. Por enquanto, fiquem com a segunda parte da seleção dos melhores momentos de 2022. Nesse programa temos trechos do Bruno Langiani, do Instituto Sou da Paz, falando sobre a relação entre exército e arma nas mãos de civis. O jurista Conrado Hübner falando sobre as possibilidades reais de punição de Bolsonaro e o cientista social Marcos Nobre falando sobre a continuidade e remobilização dos bolsonaristas mesmo após o governo Bolsonaro. Se você ainda não segue o Pauta Pública, faça isso já em seu tocador favorito. Fiquem agora com esses trechos especiais. Falando em fiscalização, né, Bruno, como ficam os militares também nessa questão, né? Antes se falava que os militares seriam um freio para a liberação das armas, porque são eles que controlam, né? Em tese não seria interesse do exército ter uma população mais armada, enfim. Como você vê a postura dos militares diante desse cenário todo que você contou pra gente? A postura dos militares é uma postura bastante decepcionante, né? Não dá pra gente dizer que antes do Bolsonaro o controle do exército era maravilhoso, mas você tinha ainda uma tentativa de fazer uma análise técnica sobre as mudanças, né? Então, Sou da Paz, que acompanha esses regulamentos, enfim, desde o início do Estatuto do Desarmamento em 2003, a gente via muitas vezes que tinha um projeto de lei que queria flexibilizar, você tinha muitas vezes manifestação do exército técnica dizendo, olha, se mexer nesse item, vai ter essa consequência. Se mexer nesse outro item, vai ter essa piora ou essa melhora. Agora a gente tem um exército nesse governo, que a gente sabe que muitos militares foram alçados a cargos políticos, a gente tem um exército completamente cooptado, que não barra e não faz nenhuma análise crítica do que está sendo alterado. Pelo contrário, ele está sendo um instrumento, tudo que o presidente pede nessa área, eles estão fazendo, inclusive sob risco de tomarem processos, né? Então, esse caso que a gente comentou das portarias revogadas, o presidente foi no Twitter falando que mandou revogar, que ele mandou o exército revogar, o exército revogou, mas não tem nenhum papel do Palácio do Planalto, da presidência, falando desse desejo do presidente de revogar e motivação. Ou seja, o presidente mandou, mas não formalizou isso no processo, e não, no fim e ao cabo, foi o Exército que tomou a decisão sem justificativa. E isso está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União e possivelmente a gente vai ter, inclusive acho que como sociedade civil e como imprensa, a gente espera que haja uma responsabilização sobre isso, mas está correndo o risco de um general tomar uma multa ou tomar algum tipo de processo simplesmente por atender o presidente sem nenhuma justificativa. No caso da Polícia Federal, a gente teve ainda algum tipo de resistência de delegados que, chamados a dar parecer sobre essas mudanças, colocaram no papel o que iria acontecer, e várias coisas estão acontecendo, né? Mas mesmo na Polícia Federal, e a gente vê isso na administração federal como um todo, existe um processo de constrangimento e de pressão em cima dos servidores de carreira, né? Todo mundo que vai contra esse tipo de política, muitas vezes é punido, é deslocado, é mudado de local, né? Mas, voltando ao seu ponto do Exército, acho que assim, a gente tem um problema muito sério, que é o Exército fazendo flexibilizações que trazem consequências graves para a segurança pública, mas a gente está também num cenário de uma flexibilização e um armamento de grupos que trazem risco para a própria existência do Estado brasileiro, né? Quando a gente tem grupos aí ameaçando invadir Supremo, matar a autoridade, pressionar assembleias legislativas, a gente já está falando de algo que interfere na missão do Exército, né? A gente está falando de grupos, muitas pessoas inclusive classificariam como terroristas, que podem ameaçar completamente a soberania do país e que são grupos que hoje estão fortalecidos por uma política responsável do Exército. E tem um outro problema que eu chamo a atenção, que é o seguinte: esse grupo dos CACs, que teve uma explosão no governo Bolsonaro, que era um grupo que era praticamente inexpressivo, a gente tinha aí umas 100 mil pessoas no Brasil antes do Bolsonaro que praticavam tiro esportivo ou caça. Hoje a gente tem quase 700 mil, né, que eu comentei que são pessoas que estão andando armadas. E
o departamento do Exército que deveria fiscalizar esse grupo, ele é o mesmo departamento que deveria fiscalizar a fábrica de arma, fábrica de munição, desvio de explosivos, que tem esse fenômeno do novo cangaço. Então, assim, a gente está tendo hoje uma privatização das atividades do Exército, porque hoje o Exército tem que dividir a sua estrutura, que já era pequena, de fiscalização de fábrica de explosivo, de fábrica de munição, para fiscalizar clube de tiro, para fiscalizar loja de arma. Então, assim, você desvia uma função de interesse público para ter que cuidar de algo que é um hobby privado, né? Ao fim e ao cabo, a gente, enfim, tiro esportivo não é missão do Exército Brasileiro, né? Caça não é missão do Exército Brasileiro. Fiscalizar explosivo para que isso não caia no crime organizado é. Fiscalizar a loja de munição para garantir que não há desvio para o crime organizado é. Então, quando a gente explode essa categoria de forma totalmente desregulamentada, a gente está gerando um desvio de finalidade do Exército Brasileiro e isso não está sendo discutido. O próprio fato do Bolsonaro ter feito tudo por decreto e portaria faz com que você não debata isso. Ele põe no Diário Oficial, sendo constitucional, não sendo constitucional, começa a valer. Os questionamentos que estão acontecendo no Supremo estão todos embarreirados pelo ministro Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro. Enquanto isso não se discute, a farra está aberta, né, com várias consequências aí que a gente tem visto nos jornais. Com base em tudo isso que você está dizendo, Conrado, existe, na sua opinião, chances reais do Bolsonaro ser responsabilizado juridicamente por todos os crimes que ele cometeu? Qual é a importância disso para a história do Brasil, né? Assim, tanto se ele for ou se não for. E aí pensando também no nosso passado, na transição, né, da ditadura para a redemocratização, etc. Como você vê essa responsabilização ou não do Bolsonaro? Essas perguntas sobre avaliação de probabilidades, todos os comentaristas políticos erram consistentemente, né? Às vezes eu faço, mas eu não gosto de fazer esse tipo de juízo porque, enfim, ele não significa nada em relação ao que nós devemos tentar fazer. Em relação ao que é nosso dever político, jurídico, cívico fazer, na suposição de que, provável ou menos provável, isso é necessário perseguir. E é necessário perseguir a responsabilização de Bolsonaro. E há múltiplas vias pelas quais Bolsonaro pode ser responsabilizado, sobretudo quando Bolsonaro deixa de ser presidente e, portanto, perde a prerrogativa de foro no STF. Bolsonaro, presidente com prerrogativa de foro, conseguiu trancar absolutamente todas as formas de ser investigado, quanto mais responsabilizado, pelas suas ilegalidades e pelos seus crimes. Basicamente, trancou porque ele capturou o Procurador-Geral da República. Ele nomeou, de maneira muito competente, um vassalo. E esse vassalo atendeu tudo o que ele quis, gratuitamente. Mesmo quando deixou de ser crível que esse vassalo pudesse ser nomeado ao STF, mesmo quando Bolsonaro o traiu 2 vezes, porque Bolsonaro fez 2 nomeações e não nomeou o Procurador-Geral da República, e, portanto, só poderia nomear num próximo mandato, e mesmo depois do Bolsonaro perdendo as eleições, Augusto Aras acaba de pedir o arquivamento das investigações da CPI da pandemia, ou seja, continua na mesma postura. Então, o grau de vassalagem é profundo. Essa instituição foi bloqueada, e um defeito estrutural dessa instituição é que esse poder está todo concentrado na mão desse indivíduo, o Procurador-Geral da República. No momento que esse indivíduo, sozinho, sem nenhum recurso, um poder irrecorrível, não dá para apelar para ninguém. No momento que ele diz arquive-se, ninguém pode dizer nada. Então, o passivo arquivado por Augusto Aras, os pedidos de investigação de Bolsonaro, é gigantesco. E aí vai ter uma discussão jurídica e processual sobre o quanto que isso que ele mandou arquivar poderá ser, por assim dizer, desarquivado. Em geral, isso não pode ser, portanto... há certas decisões de arquivamento do Augusto Aras que serão consideradas, por razões jurídicas, irreversíveis, a não ser que surjam novos fatos, novas provas, e aí haverá novos caminhos. Mas o fato, voltando ao início do raciocínio, quando o Bolsonaro deixa de ser presidente, todo o Ministério Público, e não só o Procurador-Geral da República, poderá iniciar a investigação contra o Bolsonaro. Então essa é uma via.
Não há nenhuma dúvida que no Ministério Público de primeira instância haverá procuradores que não têm nenhum tipo de laço com o bolsonarismo e estará interessado nisso. Esse é o passo inicial, esse é o pontapé. E claro que tudo isso vai depender de um judiciário que também tenha disposição e coragem jurídica e política para perseguir esses casos. Isso no campo criminal, isso no campo da improbidade, isso no campo, e acho que essa talvez seja, assim, falei que não gosto de fazer um juízo sobre probabilidade, mas sim de enfatizar qual que é o nosso dever jurídico, mas no campo eleitoral, em particular, talvez seja o lugar em que as violações, não que sejam mais graves, porque as violações são graves em todo lugar, e nada vai ser mais grave do que as violações do direito, da lei, etc., na pandemia. Mas nas eleições, as violações podem ser vistas, de um lado, como menos controversas, né? Elas foram muito grosseiras, foi um caminhão de violações. A mais óbvia e mais simples, mais objetiva delas acontece no próprio domingo de eleições, quando você tem a Polícia Rodoviária Federal impedindo eleitores de votar. Então, acho que no campo eleitoral já é possível imaginar, sem maiores extravagâncias jurídicas, a declaração de perda de direitos políticos e de inelegibilidade de Bolsonaro. Isso já seria uma grande vitória. Crimes eleitorais, talvez, mas que façam ele perder direitos políticos. Isso já seria uma forma de, se não de responsabilizar de maneira justa a altura dos ilícitos que Bolsonaro cometeu, mas pelo menos neutralizá-lo no jogo político, onde ele permanecerá muito perigoso. E a leniência institucional, que é a característica das instituições brasileiras em relação a Bolsonaro por 30 anos, que permitiu a existência e o progresso da carreira de Bolsonaro. Se a leniência institucional acontecer dessa vez de novo, talvez, de fato, o Bolsonaro volte forte, se não ele candidato, ele como um líder capaz de fazer uma espécie de sucessor. Então, aquilo que a gente temia com a reeleição de Bolsonaro em 2022 poderá vir turbinado em 2026. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Bom, gente, esse ano Pauta Pública segue firme e forte como parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts exclusivamente jornalísticos. São programas que são ótimas companhias para esse clima ainda de férias ou de retomada da rotina, que vão desde boas conversas sobre livros com o Põe na Estante, até mergulhos narrativos impactantes como os da Rádio Escafandro e do Afluente, sem falar na sensibilidade e pertinência do Finitude e do Dissidentes e histórias imperdíveis no Vida de Jornalista e no Ciência Suja, além de muitas outras novidades. Conheça todos os podcasts que participam dessa rede no site radioguardachuva.com.br. E te perguntar, Marcos, porque isso de fato é uma coisa que também chama atenção, assim, na sua fala, né? Mesmo que o Bolsonaro seja derrotado, por que o bolsonarismo não vai ser derrotado no Brasil? Porque Bolsonaro tem o que eu chamo de o partido digital bolsonarista. Ou seja, ele tem organização. Essa organização é uma organização que tem profundidade social. Quer dizer, tem muitas pessoas engajadas nessa rede bolsonarista. Muitas pessoas, uma parcela significativa do eleitorado e da sociedade brasileira que se informa por meio dessas redes, que se mobiliza por meio dessas redes. E isso não vai desaparecer, porque é muito bem organizado, tem profundidade social, tem base social, tá? Então não vai desaparecer. Essa aqui é a tragédia. Quer dizer, nos países em que a democracia mais ou menos durou, teve sempre um acordo tácito das forças políticas para isolar a extrema-direita, ou seja, para não deixar a extrema-direita chegar ao poder. No Brasil ela chegou. Então agora você tem uma tarefa dupla, que é tirar a extrema-direita do poder e, ao mesmo tempo, isolá-la do ponto de vista político. Tá certo? Então, assim, o partido digital bolsonarista vai continuar funcionando. Veja, que tem uma consequência, André, que é o seguinte: o Bolsonaro, se ele não conseguir dar um golpe agora, se ele perder a eleição, ou se ele ganhar a eleição e dar um golpe por dentro, se ele não conseguir dar um golpe, ele estará lá esperando em 2026 para colher o que ele plantou durante o governo dele, que foi desgraça e destruição. Porque se consegue imaginar reerguer um país em 4 anos depois da destruição que foi o governo Bolsonaro?
Então ele vai colher o que ele mesmo plantou. Então ele estará lá. E isso significa o seguinte, que você vai ter uma oposição muito dura, uma oposição com base social à extrema-direita, caso o Bolsonaro perca a eleição, e que vai atuar durante 4 anos para minar a legitimidade de quem ganhar a eleição. Então, isso é gravíssimo. E precisa ter um acordo entre as forças do campo democrático para isolar esse tipo de oposição, que não é uma oposição leal, que não é uma oposição que quer manter o Brasil no jogo democrático, é uma oposição que quer destruir a democracia, tem um outro objetivo. E Marcos, aproveitando esse cenário aí, um tanto desesperador que você desenhou, eu queria conversar sobre uma outra coisa que acho que está ligada a isso. Eu acho que existe uma certa sensação, uma ideia, nesses tempos, que elegendo o Lula a gente estaria, de certa forma, voltando para alguma normalidade democrática, né? Voltando para uma conjuntura mais tranquila, assim, talvez até um saudosismo. No seu livro você fala sobre isso, né? Eu queria pedir para você contar aqui para a gente como é que você vê esse desejo de retorno, né? Essa vontade de restaurar aquilo que a gente viveu. Como é que é para você isso? Uma ilusão, simplesmente, né? Uma ilusão, e uma ilusão perigosa. Porque, primeiro, o fato de Lula vencer a eleição não significa que o bolsonarismo está derrotado, como eu insisti agora há pouco. E a segunda coisa é a nossa vida, a maneira como a gente se relaciona, mudou tão radicalmente nos últimos 10 anos, tão radicalmente. Como é que você vai voltar para uma situação anterior, para um governo que era um governo analógico, né? Os governos petistas foram governos basicamente analógicos. Nós estamos vivendo uma sociabilidade que é uma sociabilidade digital. Então, só por isso já não teria como voltar. Mas, além disso, nós temos um país economicamente destruído. Veja, é diferente de uma situação em que o Lula é eleito em 2002 e tem um país numa situação econômica, vamos dizer, difícil. Tá? Não era brilhante, vamos dizer assim, mas não era catastrófica. Então, assim, é muito diferente. A ideia de que você vai reproduzir 2003 não faz o menor sentido. Assim, nem no sentido econômico, nem no sentido da atuação do governo, tá? Muito menos na operação partidária das coalizões, do sistema político. Nós estamos num outro mundo. Então, assim, se alguém disser, não, agora está tudo tranquilo, nós vamos voltar, não voltaremos. Se tentar voltar, o Bolsonaro está lá esperando, só para colher, tá certo? Então tem que ser um governo transformador em vários sentidos.